Boa noite, teleinternautas, vocês que estão aí chegando agora. Nós estamos no terceiro bloco do Sim de Solution. Nós tivemos aí no primeiro bloco a Ana, que falou sobre a questão da retomada do turismo. Tivemos no segundo bloco a Lê, uma arquiteta queridíssima aí, falando sobre arquitetura e ambientes de vendas. E agora nós estamos recebendo aqui Antônio Carlos Vendrame, ele que é especialista em saúde e segurança de trabalho. Ele é da empresa Vendrame Consultores e vem falar um pouquinho, né? Ele que é fundador e diretor dessa empresa, Vendrame Consultores, e vem falar um pouquinho sobre esse assunto. Até diante dessa pandemia, ele acabou desenvolvendo alguns trabalhos aí, mais de 5 trabalhos voltados para a questão da segurança, da saúde, que ele vai falar um pouquinho com a gente já já. Aliás, né, Eliana, ficou ruim pro lado dele agora, né? Segurança do trabalho. Segurança, claro, todos sabem, não é só segurança física, né? Segurança é toda ela, com respeito ao ambiente de trabalho, na parte ecológica, na parte funcional, na parte de proteção, de equipamentos e também de comportamento, né? Protocolo de comportamento. E agora, com essa pandemia, que foi uma coisa absolutamente inusitada, né? Totalmente fora dos padrões, porque, claro, que o profissional que trabalha com segurança do trabalho, eles têm lá as suas regras, as suas leis, tudo que rege ali a profissão deles, e que de um dia para o outro, né, teve que fazer uma grande adaptação, teve que cortar um 12 aí nessa área, né? Então, vamos saber um pouco mais de como é que foi essa pancada aí, essa mudança. Olá, boa noite, Antônio Carlos. Seja bem-vindo à UpTV. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Então, como foi dito, né, exatamente agora é a hora e a vez da segurança do trabalho, porque se me falassem sobre pandemia 6 meses atrás, eu diria que assistiram o filme Contágio, né, e estavam me contando a história. Ninguém acreditaria, ninguém estava preparado para toda essa situação. Mas a segurança do trabalho, ela agora age como um agente novo, né? Um agente invisível, um agente insidioso. Não que a gente conseguisse ver todos eles, né? A gente tem agente que também é invisível, como as radiações, como o calor. Mas esse agente realmente ele é muito novo para nós lidarmos com esse tipo de coisa. Então é um aprendizado frequente, né? Um aprendizado aí todo dia que a gente tem com o SARS-CoV-2 e com a Covid, né? Que é a doença aí desse vírus. Então muita coisa mudou e eu posso te dizer que daqui por diante nada mais será igual. Nunca mais seremos os mesmos, ainda que a vacina venha, ainda que a gente consiga passar por essa pandemia, mas nossos hábitos mudaram, nossos costumes mudaram, né? A gente que sempre achava tão estranho o japonês, principalmente, usar máscara na rua, né, em qualquer situação, hoje estamos todo mundo usando máscara. A gente que achava tão estranho o japonês não dar a mão para cumprimentar, né, cumprimentar com um aceno de cabeça, hoje também não podemos dar as mãos para ninguém, nem abraçar, nem beijar, nem nada. Então, eu estou mais propenso a dizer que o japonês estava certo, ele já vinha se preparando para essa situação há muito tempo, ele já vinha tomando medidas de prevenção universais aí há muito tempo, e só nós é que fomos pegos de surpresa nessa situação. Na verdade, eu já comentei sobre isso a respeito dos orientais, em forma geral. Não sei se intuitivamente, eu não sei se estimulados por alguma coisa do passado, mas eles têm, na verdade, uma coisa cultural. Um pouco um conceito diferente, né? Nós, hoje, usamos máscaras para nos proteger, né? O oriental tem aquela coisa do respeito muito intrínseca na sua cultura, né? Então, o oriental ele usa a máscara para proteger o outro de uma possível contágio de alguma coisa que ele tenha. É o contrário
né, a abordagem é o contrário. É o respeito pelo outro, pelo espaço do outro, até porque eles têm um espaço muito reduzido fisicamente. Lá tudo é muito milimétrico. Teve alguns resultados fantásticos, né? Como o Jardim Oriental, como toda essa filosofia de respeito pelo espaço do outro, pela vida do outro, né? E nós estamos aí tomando uma lição de vida, né? Nós voltamos, eles estão sempre muito voltados para a família, né? Hoje o planeta está mudando de conceito com relação a essas vertentes, a familiar, o convívio, a gentileza, o companheirismo, você poder ajudar o próximo numa situação limite, como é uma pandemia. Nós tivemos aí um acidente terrível ali no Líbano, onde você percebe no meio de uma pandemia, um acidente desses, né? E você percebe a solidariedade hoje mundial com uma facilidade maior, né? Os medíocres estão fora de moda, né? Eu acho que as pessoas têm um pouco mais de fraternidade, né? É Deus mostrando, na minha opinião, seja qualquer Deus que se entenda, né? Sobre qualquer religião, que a vida só existe desta forma, né? O ser humano é o único ser do planeta que destrói onde mora, né? Que destrói o seu próximo por diversão. Então, esse novo conceito já era uma coisa mais assimilada do oriental, e essa pandemia é uma das coisas boas que a pandemia nos trouxe mundialmente. Realmente, falar que a pandemia é uma coisa boa pode soar um pouco estranho, Sim. Mas a gente tem que aprender a tirar lições de tudo que nos acontece, seja de bom, seja de ruim, e me dá um limão que eu faço uma limonada. Então, a pandemia serviu para modificar os nossos conceitos. Você percebe que hoje as pessoas não estão mais preocupadas tanto com a moda, tanto com o vestir, com o calçar, né? Estão mais preocupados com qualidade de vida, estão mais preocupados com o bem-estar, mais preocupados com a alimentação, coisas que no passado isso não era assim comum. E falando em religião, falando em Deus, há até algumas vertentes religiosas que afirmam que isso, na verdade, é uma vontade divina, né? Para que o homem, é um chacoalhão de Deus, para que o homem acorde e perceba que tinha que dar uma mudança, que tinha que ter uma corda em todo mundo, né? Eu só queria fazer uma retificação quanto à questão das máscaras, porque há uma informação governamental, inclusive, né, ou faltou essa informação de que as máscaras nos protegeriam. É interessante falar que essa máscara que a gente usa, a máscara de pano, na verdade, ela não exerce proteção nenhuma para nós. Ela também protege o nosso semelhante, porque seria a mesma coisa que tentar segurar uma revoada de gafanhotos, né, uma névoa de gafanhotos, com uma rede de futebol. É exatamente essa proporção. As fibras do tecido não têm a capacidade de segurar um vírus pelo seu tamanho, mas elas têm a capacidade de segurar uma gotícula durante o espirro, durante a tosse, que é o que transporta o vírus e que eventualmente transmite a doença. Então a máscara, né, ela tem também para nós muito mais a função de cuidar do meu semelhante do que cuidar de mim próprio, porque para mim ela também não vai ter eficácia nenhuma. Existem máscaras próprias que têm. Se eu falar numa PFF2, numa N95, que são equipamentos próprios para a área hospitalar, é certeza que eles vão realmente conseguir reter o vírus ali na sua trama, né, a trama do tecido. Mas essa máscara nossa, infelizmente, não tem muita eficácia, não. E bom lembrar, né, do acidente lá de Beirute. Novamente, a segurança do trabalho. Falha na segurança do trabalho mostra um acidente daquele tamanho. E pior, sabe, não é o primeiro nem o segundo acidente que ocorre. A gente tem na história aí pelo menos uns 30 acidentes, né, com nitrato de amônia, e que mostram exatamente a mesma coisa, armazenamento de forma inadequada. O produto ele é inerte, fica quietinho lá, ele não acontece nada. Mas se você explodir alguma coisa perto dele, ou tiver um fogo perto dele, um estopim, aí você inicia realmente um processo desastroso ali, um acidente desastroso.
aparentou ser um artefato atômico, né, nuclear, né, de tamanha a proporção, a potência da explosão, até mesmo o formato dela, né, na hora, foi muito impressionante, um raio de 10 quilômetros de destruição, é uma coisa absolutamente desastrosa, né? Sim, o cogumelo foi o mesmo que fez na bomba nuclear. E aquilo lá é a formação dos gases. Ele tem assim uma velocidade tão grande, né, que a 10 quilômetros de distância se sentiu o impacto. Então, quer dizer, foi algo assim, realmente... lá tinham 2.700 toneladas de produto. Então, você imagina o que é a explosão. E ainda bem que era uma região portuária que, de um lado, tinha o mar, porque senão o estrago teria sido dobrado, porque dos dois lados eu teria habitações, eu teria moradia, pessoas e tudo mais. Então, quer dizer, ali ainda foi pouco. Eu vi metade do estrago só, porque se fosse numa condição normal ali... não sobraria muito, né, num raio ali gigantesco. Eu queria ver com você agora a questão seguinte. Nós temos, eu sei que você, Antônio Carlos, você, por toda essa expertise que você tem aí, você sendo químico ambiental, você tem toda uma expertise técnica, né, nessa área de segurança, de higiene do trabalho, enfim. A gente sabe que você, diante da pandemia, você veio criando aí alguns serviços, né, específicos no combate ao Covid-19. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre esse trabalho que foi feito, né, para que a gente pudesse conhecer um pouquinho mais do que você vem desenvolvendo e o que deu certo, o que foi eficiente, o que não foi, quais as outras medidas que vocês estão tomando a partir de agora nessa retomada também, o que vocês vêm atuando também. Nós tivemos aí durante a pandemia todos aqueles cuidados, protocolos e tudo mais, onde vocês desenvolveram aí toda a consultoria de biossegurança e tal, e a partir de agora também após pandemia, o que vocês estão pensando, né, os projetos que vocês vão desenvolver a partir de então? Quando começou a pandemia, nós nos vimos numa situação de contingência, porque nós tínhamos alguns pilares na empresa que são treinamento e que foi parado. Engenharia, as empresas não deixavam a gente entrar para fazer o trabalho. Perícias também não podiam fazer porque o judiciário parou. O único segmento que ficou atuante foi dos exames médicos da saúde ocupacional. Então, nós assim, vimos a nossa receita cair para 1/4 praticamente do que era. Nós tivemos que nos reinventar nesse momento. E foi aí que a gente percebeu que existia um mercado da Covid, um mercado grande, gigantesco, e que se a gente tivesse percebido antes, né, nós também teríamos vendido EPIs nesse período, especialmente máscara, especialmente luvas, né? Mas a gente chegou depois desse momento. Então a gente começou a vender testes. Começamos a trabalhar com os testes, o teste rápido, o PCR, depois o sorológico. Então foi uma maneira da gente nos encontrar. Não bastasse isso, os testes, né? Agora com o retorno da pandemia, as empresas falsamente acreditam que basta você ter um pote de álcool gel, né, no setor, já é suficiente para eliminar qualquer risco. Isso não é verdade, né? A gente vai precisar muito mais do que isso, a gente vai precisar de protocolos de como fazer, porque não adianta só falar só a informação televisiva, a informação que vem no dia a dia, a gente precisa realmente planejar muito mais, explicar para as pessoas, olha, a partir de hoje você não pode ter contato mais com os outros colegas na área do café, você não pode mais ir para a área de descanso, olha, você não pode fumar no fumódromo, quer dizer, toda e qualquer aglomeração de pessoas foi evitada, deve ser evitada. Então, nós tivemos que criar todos esses protocolos. Além disso, né, nós tivemos também que pensar nos ambientes, como é que seriam, na ventilação, como é que deve ser, se usa ou não ar-condicionado, se deixa janelas abertas, e foi aí que o mercado não inventou nada, mas já tinha, né, a ideia de que a ultravioleta
né, ela mata 99,9% dos micro-organismos em geral. Não é só da Covid, de todo e qualquer micro-organismo. E foi aí que uma empresa parceira nos trouxe um equipamento chamado Sanitix, e esse equipamento também ele é colocado no setor, ele retira o ar do setor, faz passar por uma tubulação onde eu tenho uma incidência de ultravioleta, e nesse contexto o ar ele é inertizado, ele é tirado todos os micro-organismos e ele é devolvido 100% limpo praticamente. Durante a noite, né, esse mesmo equipamento também com outras luzes, ele transforma o oxigênio do ar em ozônio, e o ozônio também é fortemente oxidante. O ozônio ele tem 70 vezes mais poder saneante que o próprio hipoclorito de sódio. Então, durante o dia, a gente usa ultravioleta para fazer uma sanitização ambiental, e durante a noite, a gente liga o ozônio para fazer uma limpeza em superfície, porque o ozônio é um gás, e como sendo gás, ele ocupa todos os espaços do ambiente. Então ele faz uma limpeza, né, deixando no outro dia o ambiente totalmente limpo, onde nenhuma faxineira conseguiria fazer uma limpeza. Então assim, a gente tem experimentado, tem visto o surgimento de novos equipamentos aí que são muito importantes no combate, que nos dá uma segurança maior, né, que nos dá uma tranquilidade maior, os próprios programas de biossegurança que a gente bola para as empresas, a gente experimenta, porque a gente vê muita coisa na televisão, nem tudo é verdade, a gente vê muita coisa na internet, nem tudo é aproveitável, a gente escuta muita coisa das pessoas, mas não é verdadeiro, então é preciso ter técnica realmente para que a gente possa implementar um ambiente saudável, um ambiente tranquilo. Imagine, né, você retornando de uma pandemia e imediatamente todo mundo pegando Covid naquele ambiente, e você ter que afastar seus trabalhadores mais 14 dias. Então você imagina como aconteceu, por exemplo, nos abatedouros, nos frigoríficos que tiveram esse problema, sentiram esse problema na pele, voltou às atividades e começou todo mundo a pegar. Então é preciso, né, a ter o contágio, é preciso então implementar medidas para que o contágio seja eliminado. Até em times de futebol agora, teve alguns que tiveram que sair, não puderam jogar, perderam 6, 7 jogadores do seu time, né? São as aglomerações. Lembrando também, né, que as faxineiras, no caso do ozônio, não estarão, o ozônio é melhor, e elas não devem estar lá, porque o ozônio faz tão mal para tudo, inclusive para o ser humano, né? O ser humano não pode permanecer enquanto tiver um ozônio ativo no local, porque é um gás extremamente oxidante e pode ser muito prejudicial à saúde, inclusive à morte, né? Isso, ele dá dor de cabeça, ele tem efeitos tóxicos, mas isso eu disse, a gente assim, à noite no escritório, a gente vira a chave, deixa ele produzindo ozônio, é extremamente eficiente. É extremamente eficiente. Aliás, o ozônio é aplicado em muitas coisas. Eu acredito que ele seja muito mal interpretado, o ozônio. Ele podia ter sido ser muito melhor utilizado, eu acho que otimizado do que ele é hoje. Eu acho que na sanitização ele é uma ferramenta fantástica. Você imagina num centro cirúrgico, por exemplo, todo o trabalho que você tem para fazer uma limpeza em profundidade e tal, né? Com o ozônio você fecha o local todo, deixa criar uma atmosfera, uma pressão positiva ali dentro, e em poucos minutos você resolve todo esse problema. Então o ozônio é fantástico. E na verdade o que é o ozônio? É o O3, é a molécula do oxigênio. Você quebra ele se desfaz, né? Ele se desfaz de repente, ele não é impregnante, né? Ele resolve o problema, depois ele desaparece como veio, vira oxigênio e leva embora infecções hospitalares, qualquer tipo de vírus, bactérias, micróbios, enfim. Ele realmente esteriliza tudo. Da mesma forma que ele é criado, ele é destruído automaticamente. Então, ele quebra a molécula, faz o O3 daqui a pouco se separa em O, mais O2 de novo, e é um ciclo constante lá, e fica a noite inteira, né, a gente fazendo essa limpeza no ambiente. Chegando no outro dia, você abre a porta, dá uma ventilada no ambiente, deixa ventilar, acabou. Você está sanitizado ali em profundidade para poder trabalhar. E aí volta novamente lá, porque não adianta você fazer uma limpeza no ambiente, que nem muitas empresas estão fazendo, periodicamente. Vem uma vez por semana, faz uma limpeza aqui e tal, usa produto químico e tal, essa limpeza a úmido, né? Isso não resolve nada, porque a partir do momento que chega alguém
alguém ali infectado, respirando ou tossindo, acabou sua limpeza. Então a limpeza tem que ser algo permanente, que dure durante todo dia, né? Todo dia e toda noite. É o que faz o nosso esse produto aí que a gente está revendendo, comercializando aí de um fabricante. Mas é algo assim, eu digo, revolucionário contra a Covid, principalmente nesse momento em que a gente ainda não tem vacina, né? Então a gente fica refém dessa situação, e não só para escritórios, mas também para casas, para residências, né? Imagina, você sai de manhã para trabalhar, tranca o seu apartamento, deixa lá o ozônio ligado, aí você faz o inverso, deixa ele ligado, à noite você chega, abre o apartamento, ventila, ele já está todo sanitizado já, então prontinho para você utilizar. Então é uma segurança também, até para as pessoas mais idosas, precisam de uma garantia, porque o vírus ele circula de uma forma assim, espalhando, né? Se espalhando no ambiente. Imagina você estar num prédio, né? Você está recebendo emanações do ar, por exemplo, do seu vizinho, de outros andares, de tudo quanto é local, do corredor. Então não dá para você garantir que fechando a sua porta você está imune. Você tem por baixo ali da porta da fresta entrando e ocorre troca de ar e o ar carrega o vírus, né? Ele tem essa propriedade o vírus, na verdade, ele se aproveita das correntes de ar, do vento, para ficar passeando, para ficar andando, e é assim que ele faz o grande contágio dele, né? Que ele se infecta as pessoas e multiplica a doença através dessa técnica de passear aí com os ventos, né? Muito bacana, viu, Antônio? A gente aprender tudo um pouquinho, né? Cada programa é uma lição de casa aqui que a gente aprende. E na verdade, assim, a gente vê, diante de tudo que você vem falando aí, que existiu, né, na verdade, muita reestruturação, toda uma regulamentação nova, vários protocolos, né, que foram obrigatoriamente ser usado aí para poder realmente em defesa à saúde de todo do trabalhador e também do público em geral. E também aí até implantando novas tecnologias, como no caso a telemedicina, né, que foi uma das situações que foi indispensável para vocês poderem dar continuidade ao trabalho aí de fazerem relatórios e atendimento, né? Vocês adotaram, parece que 5 passos importantes aí, que trabalham em conjunto, né, como sendo uma espécie de protocolo geral, e dentro dele, inclusive, tem um pequeno protocolo menor que mais ou menos operacionaliza os outros. É isso que eu entendi quando eu vi a matéria que vocês fizeram. E é isso que eu estou falando mesmo? Vocês adotaram esses 5 protocolos? Isso, nós temos algumas ações, né? E o protocolo, na verdade, é a parte escrita que me diz o que fazer, né? E aí eu vou tomar as ações, que é como fazer, ok? Então a gente é preciso ter uma parte teórica, uma parte escrita e uma parte de ações nessa questão aí. Falando-se em telemedicina, essa foi, na verdade, não uma criação nova, mas algo assim que foi permitido, algo assim. Imagina como é que durante uma pandemia as pessoas iriam para o hospital. Então a telemedicina veio em salvação daqueles doentes que precisam de um médico e não querem recorrer a um hospital. E no nosso caso também de exames foi fundamental isso aí para fazer exames de pessoas sem correr o risco. Imagina, você vai fazer aí 100, 200 exames num dia. Imagina o seu risco, como fica multiplicado de ter contato com todos esses pacientes. Ao passo que se você fizer por meio de telemedicina, né, numa teleconferência, seu risco é zero. Então você tem assim, reduzida essa carga. É claro que você, quando faz o exame por telemedicina, você não tem condições de tirar a temperatura, medir a pressão, ver um monte de situações. Mas, né, nesse momento, é o que a gente tinha na mão para ser feito.
Porque foi era uma saída muito aí, né? maior. Foi uma saída para dar continuidade e também preservar, né, todo o trabalhador, preservar o seu trabalho também. E mesmo sendo uma coisa que já existia, mas que não era ainda autorizada, mesmo assim, após autorização, houve todo um protocolo também para ser seguido, né? Então, tem toda uma questão aí que a gente tem que se preocupar também. Mas essa mudança permanente que a gente referiu no começo do legal. programa, viu, Li? Ele falou, né, não tem como tirar uma pressão, não tem que ver um batimento cardíaco, mas já será possível, né? E muito em breve, você por aplicativos de celular, hoje já é possível isso, você tira a pressão, você tira a temperatura, você faz uma série de exames importantes através de aplicativos hoje, e isso deve ser um novo caminho da tecnologia, da tecnologia, né? Chegando aí com a tudo, favor né? da medicina, porque você, primeiro, que barateia muito, né, toda a estrutura de medicina, segundo, que evita o acúmulo de pessoas num lugar, causando filas de laboratoriais, filas em hospitais, contaminação em hospital, né? Porque hoje você vai para o hospital com uma gripe e sai de lá tuberculoso, né? Então é isso que você tem que mudar. E mais um benefício da necessidade criando a solução. Isso daí, Antônio, a gente tá aqui finalizando aqui, né, o nosso bloco. Eu queria, assim, que na verdade você fizesse o fechamento aí do assunto e já seguindo as suas considerações finais, deixar o seu contato também e agradecendo mais uma vez a sua grande participação aqui no nosso programa Science Solution, viu? Ok. Eu acredito que só a medicina diagnóstica é que não vai conseguir ser substituída, né? Porque avaliações simples como temperatura, como batimento cardíaco, é possível sim a gente fazer isso à distância. Mas ainda existem muitas limitações, por exemplo, eu não conseguiria fazer uma tomografia, eu vou ter que ir no hospital ou no laboratório ainda. Mas a gente está evoluindo aos poucos e, como eu disse, é o que tem para hoje, não tem muito o que escolher, não tem muito o que fazer. Então, assim, é importante salientar que a gente evoluiu bastante nesse sentido e que hoje a gente está preparado, né, coisa que há 6 meses atrás a gente não tinha a menor noção do que era. Nós crescemos enquanto pessoas, nós crescemos enquanto profissionais, nós aprendemos a combater um inimigo invisível e bem pequeno, né, que botou o mundo de joelhos, mas nós estamos aprendendo a guerrear com ele e é só a vacina aparecer, né, para a gente poder ter um relax maior. Eu até digo que não sei se as medidas foram acertadas, mas a situação era uma situação de pandemia, uma situação de guerra, entre aspas, e que precisava de medidas rápidas. Se o lockdown era necessário ou não, se o isolamento foi necessário ou não, é uma questão que deve ficar à parte nesse momento e que a gente deve pensar em quantas vidas se perderam, né, e não esquecer de todo esse sacrifício que foi feito por conta disso. Então, eu deixaria então, o meu site, que é www.vendrame.com.br, ou os nossos telefones, se preferirem, 22624733, ou o meu e-mail, perito@vendrame.com.br. Nós somos especialistas em segurança, saúde e meio ambiente, e especialmente nesses protocolos para a retomada das atividades em tempos de Covid. Nosso site tem bastante material também sobre isso e a gente se coloca à disposição daquelas empresas ou até de pessoas físicas que precisarem aí de qualquer ajuda nesse sentido. Antônio, você é daqui de São Paulo? São Paulo, é isso? São Paulo, 011. Nós já tivemos em Brasília, Curitiba, agora São Paulo, né? E é isso daí, viajando o Brasil todo aqui. O turismo não está funcionando, mas aqui na UpTV a gente viaja o Brasil todo. A gente viaja o mundo inteiro, né? Agora amanhã vem os Estados Unidos, muito né? Legal, amanhã Estados Unidos, aqui às 15 horas. Está convidado, viu, Antônio Carlos, para assistir uma nossa live, pela transmissão pelas nossas redes sociais e pelo próprio site da TV. Com o Frank da Costa. Ele é o CEO, é o responsável
pela cultura Disney. Ele faz aquele curso famoso, curso da padrão Cultura Disney. É isso daí. Vamos amanhã, lá, então. 15 horas. Nós vamos para um breve intervalo. Então, muito obrigada mais uma vez, Antônio, pela sua participação. E já já a Eu gente que volta agradeço. com o nosso último bloco aí, com um convidado especial que está aguardando já aí nos bastidores. Até mais. Até mais.